Técnico do Galo vai receber bem menos do que Jorge Sampaoli. Últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora que o novo técnico do Galo chega mais barato do que Jorge Sampaoli. Eduardo Domingues, que tem feito um trabalho bem legal no Estudiantes, foram 4 títulos conquistados nos últimos anos, é o técnico mais vencedor desse recorte recente do futebol argentino, vai custar pouco mais de R$1 milhão mensais ao Atlético. Nessa conta eu também incluí comissão técnica e todos os impostos. Já Jorge Sampaoli e sua comissão custavam ao Galo cerca de R$2 milhões por mês, também estou incluindo os impostos. Uma economia extremamente importante por um técnico mais jovem, 47 anos de idade, e reconhecido pela sua capacidade de gerenciamento de grupo, mas também por ter uma série de questões táticas bastante interessantes. Não à toa, ele chegou a ser pretendido recentemente pelo Boca Juniors. E basta você buscar nas redes sociais depoimentos de torcedores do Estudiantes e todos lamentando a saída do técnico que se despede do Estudiantes na noite dessa sexta-feira contra o Sarmiento em jogo do Campeonato Argentino. Estudiantes que, inclusive, está invicto com 2 vitórias e um empate depois de 3 rodadas. Só para completar, é importante registrar que o Galo, para fechar acordo com Estudiantes, vai assumir uma dívida de $1 milhão ou 5 milhões de reais que o Estudiantes tinha com o Barba. É assim que o Eduardo Domingues é chamado lá no futebol argentino. Perguntando sobre Luiz Felipe no Galo. Deixa eu falar sobre o técnico do Atlético. O Eduardo Domingues se despede agora à noite do Estudiantes. Cara, passagem bem legal dele por esse clube, foram 4 títulos, dá para dizer que é o técnico da moda, é o técnico mais vencedor desses últimos anos no futebol argentino, mesmo com investimentos inferiores aos demais, se bem que o Estudiantes também gastou bem, né? Dá para dizer também que o Eduardo Domingues chega ao Galo para ganhar menos do que o Eduardo Domingues chega ao Galo para receber menos do que ganhava o Sampaoli. O Sampaoli e sua comissão custavam cerca de R$2 milhões mensais, tá? Domingues e sua comissão vão ter um custo de mais ou menos 1,2, 1,3 milhão de reais por mês. Bom treinador, cara, bom treinador. Boa noite, Nicola, tudo em ordem, fala do meu galão de novo, fica Tite, o torcedor do Galo tem que torcer para o Tite ficar. Sobre o Domingues, já falei, né, bom treinador, o Atlético tá pagando, tá dando um aumento para ele e tá assumindo uma dívida que o Estudiantes tinha com o treinador. O Estudiantes devia cerca de $1 milhão pro Eduardo Domingues, o Atlético tá assumindo essa dívida de mais ou menos 5 milhões e 200 mil para contratá-lo. E aí o Palácios, que eu nem lembrava mais que tinha vínculo com o Atlético, Palácios no Al-Ahly, dos Emirados Árabes, Brian Palácios, ele está sendo vendido para o Al-Ahly, operação de $30 milhões, com detalhe de que o Galo ainda fica com 40% do valor de uma venda futura. Até fui conferir os números do Brian Palácios no Al-Ahly, tá longe de impressionar, tá? 22 partidas, 3 gols e 1 assistência. Com detalhe importante, ele foi titular dos últimos 5 jogos que eu tô vendo aqui, só foi titular do último, em que ele fez gol. Mas, vai entender, né? Tinha sido comprado pelo Atlético por €2 milhões e 700 mil. Eu acho que tinha provavelmente alguma obrigação de compra com o número de jogos, cara, e aí bateu esse número de jogos, porque a performance dele não justificaria essa permanência em definitivo. O que você acha do Domingues no Galo? Eu gostei. Acredito que vai ser um bom nome. Nome de reforços para primeiros volantes e zagueiros pela esquerda. Mônaco, assim, o Leonardo, eu acho que a primeira providência é tentar entender como o Eduardo Domingues pode contribuir na busca por esse volante, por esse zagueiro. Até porque esse cara conseguiu fazer muito com o Estudiantes. O cara venceu 4 títulos recentes, né? Conseguiu também, por exemplo, um título com o Colón. Algo meio inimaginável quando ele foi contratado. Então, a primeira coisa eu vi, aí o que você tem para dizer, para sugerir, para contar sobre um primeiro volante e sobre um zagueiro? O Mônaco é um velho alvo, mas o Independiente está pedindo muito dinheiro. Será que o Domingues não é capaz de apontar, de indicar um outro nome? Enfim. Ô Rezende, o professor tá se despedindo, Barba, tá se despedindo na Argentina, tá ganhando o jogo lá, né, Cláudio? Já estamos nos acréscimos lá na Argentina, tá 1-0 pro Estudiantes, time do técnico Eduardo Domingues. Cirilo, o gol foi marcado no início do segundo tempo pelo Alexis Castro. Foi uma bola longa,
pela direita, um cruzamento, né, na área, e ele dominou, o volante estava lá na área e fez o gol da vitória, por enquanto, do Estudiantes. Antes do jogo, quem perdeu o primeiro tempo, ele foi ovacionado, o técnico Eduardo Domingues se emocionou, muito querido por lá, o treinador que tá de malas prontas, né, Cirilo? Hoje ele é aguardado um pronunciamento dele após a partida e há uma expectativa de que ele viaje, né, para Belo Horizonte, já pega avião nesse fim de semana para acompanhar o Galo, mas aí não para comandar o time, mas para acompanhar, para ver o que ele tem em campo, né, para a sequência da temporada no duelo contra o América. O Cláudio já veio de vermelho, inclusive, em homenagem a ele. Cláudio tá torcendo pro Estudiantes, ele tem que despedir em alto estilo, animado lá, sem arrumar problema. Ô João, para esse fim de semana eu perguntei ao Edu agora há pouco sobre a história da responsabilidade. Como é que você encara Atlético e América? Estamos falando de um clássico, estamos falando de confrontos historicamente equilibrados, há uma sequência histórica favorável ao Atlético nos confrontos recentes, mas não há comparação quando você coloca Cruzeiro contra Pouso Alegre, Atlético contra América. Como é que você encara o peso do favoritismo no clássico que começa domingo às 6 horas? A camisa do América é uma camisa pesada no futebol mineiro. O América é dos grandes do futebol mineiro. E isso sempre puxa a régua um pouco mais para cima do América em jogos contra Atlético e Cruzeiro. Historicamente é difícil para o Atlético e para o Cruzeiro vencer o América. O América, quando perde, vende de maneira normalmente pesada essa derrota. Agora, se você for olhar elenco, estrutura, jogadores, condições, eu mantenho aquilo que eu falo sempre. A obrigação de vencer é do Atlético. O Atlético tem um investimento muito mais pesado que o do América. Eu recebi aqui essa semana a visita do Salum aqui na Itatiaia, conversamos muito. E, é uma luta, cara. A luta do América é pesada. O que o Salum tá encarando lá, o que ele tá enfrentando. Me falou do ano passado que o América teve uma receita de 30 milhões e teve um custo de 100 milhões. E é nessa situação que o América veio para esse ano. A empresa funciona assim, então, né? Uma luta. Né? Claro que na hora que você vai pro jogo, os caras do América são profissionais, são atletas, vão fazer o melhor, vão buscar o melhor, aquilo que o Fabrício falou agora há pouco, o cara sempre vai pro jogo entendendo que ali é uma vitrine para ele, é uma bela vitrine para os jogadores do América, não tem dúvida nenhuma. Tenho certeza absoluta que o América vai fazer tudo para passar e pode passar. Mas quem tem a obrigação nesse caso é o Atlético. E o que você espera, Fabrício, desse jogo que começa domingo às 6, mas é o famoso jogo de 180 minutos. Até estamos falando da estratégia, porque há pouco o nosso Pedro Abílio trouxe a informação de uma dúvida. É o que o Fabrício Calazans tem trabalhado também. Se o América vai com 3 zagueiros ou se o América joga com os 3 atacantes, mantendo a estrutura dos jogos naturais, digamos assim. O que você espera desse jogo e esse peso do favoritismo? Eu acho que o favoritismo ele tem pelo lado do Atlético, né? Mas como o João falou, bicho, o América aqui é complicadíssimo, tanto para Cruzeiro, enfrentei muitas vezes o América e sempre os duelos principalmente ficam muito difíceis dentro de campo. Cada dividida o time do América quer vencer a todo custo, os jogadores, sabe, é importante demonstrar aquilo, eles vêm sempre muito, muito motivados e aí até tentar arrumar uma estratégia para surpreender o Atlético. Eu acho que o América fez bons jogos com os 3 atacantes, né, Cirilo? 3 zagueiros, fez alguns assim, mas eu acho que, de repente, não sei, tentar surpreender o Atlético, eu acho difícil, né? Deve vir mais tentando segurar mais o resultado, porque tem outra partida também, né? Então, dependendo desse jogo, se querer se arriscar muito, pode acabar se dando mal e aí ir com a desvantagem muito grande para tentar reverter no segundo jogo, né? Edu, o que pesa pro Atlético, o que pode pesar pro América nos 2 clássicos, 2 próximos fins de semana, 2 próximos domingos, já estão marcados os jogos, Edu? O Atlético tem a responsabilidade, né, Cirilo? Investimento muito maior, jogadores mais decisivos, vai jogar em casa, então existe ali a pressão por parte do torcedor atleticano de querer ver um grande jogo, mais uma boa atuação. O torcedor do Atlético, ele tá esperançoso por uma mudança ali, uma virada de chave. Já viu um pouquinho nesse jogo em Nova Lima contra o Itabirito, um time mais leve. O Atlético fez 7-2, ainda que seja um adversário muito inferior. Não é simples você fazer 7 gols hoje, o futebol tá muito nivelado ali, defender hoje é muito mais fácil, um time bem organizado. Raramente sofre uma goleada e o Atlético conseguiu fazer essa goleada, construir essa goleada contra o Itabirito. E o torcedor fica naquela esperança, né? Será que agora o time vai emendar uma sequência, vai ter uma sequência de bons resultados? É mais um jogo sob comando do Lucas Gonçalves, fica a expectativa. Será que o novo técnico vai estar aqui em Belo Horizonte, se vai estar presente no estádio, tá despedindo, tá deixando o Estudiantes na liderança do grupo dele no Campeonato Argentino? Então é a esperança. Eu acho que o Atlético, além de tudo, tem essa questão da esperança. E o América, acho que há uma preocupação, né? Falei mais cedo aqui no Turma do Bate-Bola, nos 2 últimos anos, o América foi bem no Mineiro e muito mal na Série B. Esse ano a preocupação ela é maior, porque ele tá mal no Campeonato Estadual. Os últimos jogos do América são de atuações ruins, bem abaixo. Contra o Norte, uma classificação absolutamente culposa. O Norte foi melhor, teve os problemas da arbitragem. E o torcedor tá preocupado. A classificação foi culposa e a arbitragem desastrosa. Totalmente desastrosa, foi um negócio muito estranho. E assim, o América, acho que o grande negócio é sair vivo da Arena MRV.
não sair com uma derrota por mais de 2 gols. E tem condição, é clássico, é difícil, são jogos bem justos, raramente acontece uma goleada como aconteceu ano passado. Eu citei em 2021 no Brasileirão, o Atlético venceu os jogos contra o América e foram jogos ali com placares mínimos. É a responsabilidade de um lado, com a esperança de uma boa sequência, com a preocupação do outro. Terminou o jogo. Opa! Vitória do Eduardo Domingues, vitória do Estudiantes, 1-0. E como disse o Edu Panz, ele deixa a equipe na liderança do grupo A, né, na Argentina. São 2 grupos com 12 pontos em 6 jogos. Então, se despede bem lá o treinador, o Barba, né, o novo técnico do Atlético, que vai ser anunciado em breve pelo Galo. O João Vitor falou de arbitragem. Está definida a arbitragem pro clássico do domingo. Vai vir de São Paulo. Árbitro FIFA, o Matheus Candançan, que apitou, inclusive, Galo e Remo, 3ª rodada do Brasileiro. E o VAR vai ser o Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. É isso. Se o Di Maria tivesse no time do Barba, ele já poderia ser declarado campeão de alguma coisa na Argentina. Meus amigos. Várzea, né, gente? O campeonato argentino virou uma várzea. O regulamento muda todo ano. É uma maluquice realmente que acontece. O regulamento do Campeonato Mineiro consegue ser pior. Porque tem, é tão ruim que acabou ficando bom no final, né? Mas é bem ruim, não tem coisa que não faz qualquer sentido no nosso regulamento também. Então é isso aí, pessoal. Ficamos com um giro de notícias do Galo, notícias atualizadas aí do Atlético Mineiro. O que você achou? Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que a gente for postar por aqui. Aproveita também, dá uma olhada também no nosso YouTube Shopping, lá tem diversos produtos do Galo. Você pode clicar lá para dar aquela moral pra gente, a gente vai agradecer bastante.